Este texto discute a ideia de a sustainability growth, ou de crescimento sustável, e suas implicações. Ele aborda a necessidade de afastar-se do paradigma de crescimento econômico prometeico e abraçar uma visão de crescimento sustentável, que é entendido como uma transição equitativa e democrática para uma economia menor, com menos produção e consumo. O paradigma econômico dominante recompensa mais consumo em vez de consumo melhor. Privilegia investimentos privados em capital artificial em detrimento do capital natural. Reforça viés pró-crescimento. O neoliberalismo promove a supremacia dos mercados como meio de alcançar prosperidade por meio da eficiência crescente. Isso envolve a privatização de bens e serviços públicos tradicionais e a promoção da globalização econômica por meio de instituições como o FMI, OMC e Banco Mundial. Apesar de tentativas de mostrar os limites intrínsecos desse modelo, enfrentamos crises contínuas, tanto ambientais quanto econômicas. Há uma crescente desconexão entre a economia real, onde o valor do capital natural raramente é reconhecido, e a economia fictícia do papel financeiro. Apesar do discurso do desenvolvimento sustentável ao longo de 2 décadas, as políticas e mudanças comportamentais necessárias ainda não foram efetivadas. Continuamos vivendo em um mundo de consumismo desenfreado, uso excessivo de materiais e dependência de combustíveis fósseis. A proposta de crescimento sustentável visa uma transição equitativa e democrática para uma economia menor, com menos produção e consumo. Defensores veem isso como uma maneira de evitar um colapso ambiental, permitindo uma descida próspera em vez de uma queda abrupta. O termo growth, a décroissance em francês, é uma referência à oposição ao crescimento ininterrupto, mas não implica uma oposição direta ao crescimento econômico. É uma mudança fundamental na ênfase da qualidade sobre a quantidade e da cooperação sobre a competição. De crescimento sustentável é um conceito em evolução, com contribuições tanto do movimento social e ambiental quanto de acadêmicos, especialmente na área de economia ecológica. O texto destaca as diferenças entre o movimento de crescimento original em francês e a noção mais ampla de crescimento sustentável. Reflete sobre os limites do paradigma de desenvolvimento sustentável e o potencial do crescimento sustentável como uma alternativa. O movimento de crescimento na França tem raízes históricas no período após a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica de 1929. Jacques Ellul e Bernard Charbonnier publicaram um manifesto criticando a modernidade e defendendo uma revolução da civilização como resposta à era da técnica. Charbonnier denunciou o agigantismo e o poder da técnica como elementos-chave da modernidade. Ellul desenvolveu a noção de a técnica como a totalidade de métodos racionais eficientes em todas as áreas da atividade humana, resultando em alienação. Ellul e Charbonnier propuseram a busca por uma sociedade ascética, baseada na qualidade de vida e na solidariedade, em oposição à produtividade e ao individualismo. O movimento de crescimento contemporâneo na França originou-se de 2 correntes, uma focada em questões ambientais, como a influência de produtores, e outra relacionada à crítica ao conceito de desenvolvimento. A tradução de crescimento como a décroissance está associada ao trabalho de Nicolas Georgescu-Roegen, considerado o pai do crescimento. Georgescu-Roegen enfatizou a necessidade de entender a termodinâmica na economia e foi influente em autores como André Gorz e René Passet. O decrescimento não é uma ideia nova e possui raízes que remontam ao século XIX com pensadores como John Stuart Mill e William Stanley Jevons. As obras influentes das décadas de 1970 e 1980, como as de Howard Theodum, Dennis Meadows, Ernest Schumacher e outros, contribuíram para o desenvolvimento do campo da economia ecológica. Enquanto o decrescimento propõe a redução do consumo em países desenvolvidos, a SSE busca estabilizar a economia em um nível constante de atividade econômica. O movimento de decrescimento à la Française é interpretado como sendo antieconômico, buscando escapar da visão econômica convencional. Há a necessidade de esclarecer a distinção entre a sair da economia